esse início de trabalho é muito importante, assim, a pessoa lembrar da importância que ela tem. Todas as funções têm importância, não tem nenhuma função que não tenha importância. Então, nosso trabalho é muito importante. Tem que lembrar, assim, que o que faz a importância do trabalho é ela. Precisa de lembrar de ficar sempre ligado na luz, cuidado com os pensamentos. E a pessoa tem que saber, assim, que se ela descuida um pouco, desanda. Assim é no nosso trabalho, assim é na vida. Então a pessoa pensa que ela está tendo uma importância que ela julga que tem, mas a importância só é realmente quando a pessoa executa a função e conclui esta função conforme precisa de ser concluída. Nosso trabalho possibilita que a pessoa desenvolva esta condição. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. É muito importante a pessoa lembrar assim, que essa fala foi falada há 2000 anos. Essa acomodação de achar que está tudo bem e que vai dar tudo certo, essa acomodação de achar que Jesus foi colocado na cruz para tirar os pecados das pessoas, a pessoa tem que lembrar que é uma acomodação, é uma aceitação de uma coisa que não é possível. Quando estudaram os ensinos e verificaram que Jesus não tinha nenhuma culpa, e a maneira de fazer com que a sua vida terrena tornasse importante foi achando assim que, criando esta frase de que ele foi colocado para tirar a culpa da humanidade. Então é uma acomodação que faz com que todo espírito humano que aceita e que não defende quando ouve esta frase, o coerente tem que lembrar que ela tem muita importância, mas é com a vida dela. E é bem importante porque nós, quando viemos para esta terra, o Criador nos possibilita e possibilitou a todos saber o começo do certo e o começo do errado. Não é que a criança, quando ficar maior, ela vai saber. Não, ela já sabe. Depois, se nós perdemos essa coerência de saber no começo das coisas aquilo que é certo e aquilo que é errado, essa é a nossa responsabilidade. Nós sempre trazemos assim para a vida a importância da pessoa, a referência da pessoa. Achamos assim que uma pessoa, por morar num determinado bairro, ela tem uma determinada importância e a importância de outra pessoa por morar num outro bairro. Então nós sempre trazemos as referências externas para a vida da pessoa. Dificilmente nós trazemos como a pessoa é por dentro. Com os ensinos que Jesus trouxe, não foi levado em consideração a fala que ele trouxe, a importância da vinda dele e as acomodações, porque se a pessoa é estudiosa, ela não aceita qualquer fala. Ela vai pesquisar, ela vai qualificar. Então a pessoa tem que lembrar assim, mesmo numa função de uma dona de casa, se ela quer aprender a fazer determinados enfeites ou determinados preparados de alimentos, ela tem que ir no lugar que ensina a fazer esses preparados. Ou ela tem que ser muito dedicada e desenvolver a maneira, as habilidades. E nós sabemos assim que na vida profissional de uma pessoa, ela é qualificada conforme ela desenvolve o conhecimento e as habilidades para aquela função. Para os ensinos que o Criador nos enviou o seu Filho, para que nós tivéssemos outra vez a oportunidade de voltar para a pátria do Espírito, temos que lembrarmos assim que foi através dos ensinos de Jesus que foi possível abrir de volta o caminho para o paraíso. E é bem importante a pessoa lembrar que ela é que tem que fazer esforço para conhecer direito os ensinos. As acomodações é uma coisa bem interessante, porque vem junto com a preguiça.
E o inimigo número 1 dos seres humanos é a preguiça, é a acomodação. Durante séculos, durante um longo período, sempre foi falado assim que a pessoa podia ir e comprar as orações, podia ir e ficar tranquila na casa dela, que o outro estaria cuidando dela. Estamos aceitando isso porque, observando assim a degradação dos povos, nós vamos confirmando que uma degradação não vem somente numa geração. Numa geração vem um tanto de degradação e nas gerações seguintes vem mais outros tantos. E observando através de décadas, nós vamos confirmando como nós nos encontramos decadentes, fisicamente falando, porque tem uma inversão de achar assim que o desenvolvimento de tecnologia é um desenvolvimento interno. Um desenvolvimento de tecnologia fica fácil assim de observar um item desenvolvido há 2 décadas. Não precisamos de ir longe, há 2 décadas. Nós vemos assim que aquele item que foi desenvolvido tem um aprimoramento tão superior ao início que a pessoa acha assim que é uma outra coisa. O ser humano ainda se encontra pior. Há 2 décadas existia mais consideração entre as pessoas, existia mais naturalidade na moradia, mais naturalidade no trabalho. Então fica fácil de observar assim de como nos encontramos num processo distante da luz. Para a pessoa ter o conhecimento, ela tem que valorizar os ensinos. E o livro Na Luz da Verdade é uma complementação dos ensinos que Jesus trouxe. Então a pessoa pega um texto e ela acha assim que ela pode falar daquele texto, mas ela esquece que aquele texto ela não sabe a procedência e ela não sabe se aquele que fez a tradução tinha o conhecimento do assunto. Porque é bem interessante, a gente vai estudando e a gente vai confirmando que muitas vezes tem, para traduzir uma palavra, uma frase, um texto, muda todo um significado para que tenha entendimento. Mas com os ensinos é mais profundo, porque é a mesma coisa assim de falar, quando aquele ensino que Jesus trouxe, o Senhor manda o seu servo receber daqueles que estão usufruindo da sua propriedade, receber o dízimo. O servo do Senhor volta para trás de mão vazia e muitas vezes machucado. As pessoas colocaram como se fosse uma coisa bem simples. O que acontece aí é que o Criador sempre enviou auxílios. E os auxílios, se não estivessem de acordo com as escolas de ensino, com as escolas dos seres humanos, os templos e as igrejas, então não servia. Então o servo do Senhor, ele sempre era mandado de volta com mãos vazias, porque aqueles que estavam nas administrações não aceitavam que ele trouxesse os ensinos de uma maneira bem simples. Isso a gente vê hoje através da ciência. Todas as coisas são muito simples e devido ao fato do custo financeiro para fazer aquele ensino, para fazer aquele curso ser muito alto, então devido à simplicidade que não justificaria ter aquele gasto financeiro tão alto, eles substituem a simplicidade por palavras estrangeiras, dificultando assim, de maneiras que uma pessoa, um leigo, não tem nenhum entendimento. A mesma coisa acontece com os ensinos que Jesus trouxe e que o Filho do Homem trouxe. Quando as pessoas acham assim que Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem, nós nos encontramos então acomodados. Nós esquecemos que isso já tem há 2000 anos. Então, naquele tempo, essa intercessão de Jesus, ele viu que ainda poderia ter um pequeno grupo de almas sérias, de espíritos sérios. Devido a isso, teve essa intercessão.
Cada um é que tem que lembrar do procedimento que ele está tendo. E nós temos que ter um trabalho interno de ter o desenvolvimento. A gente vai confirmando assim que o desenvolvimento ele teve em alguns povos há milênios. E nós vemos a história dos judeus, que eles estiveram sob o jugo dos egípcios e através do sofrimento que eles tiveram, puderam vir no meio deles Moisés, trazendo orientações e trazendo auxílio. Devido ao sofrimento que eles tiveram, eles aprenderam a olhar para dentro deles e para a alma dos seus opressores. Devido a isso, eles desenvolveram um conhecimento dos ensinos. E esse procedimento é bem importante, porque tempos depois eles acomodaram. Então vieram os romanos e eles tiveram outra vez esta condição de ficar subjugados. Hoje nós vemos assim que o desenvolvimento encontra-se numa maneira individual, como a pessoa é com ela mesma, e a gente vai confirmando assim. No caso de um casal, se não tiverem o mesmo alvo espiritual, não tem uma maneira de ter uma relação amistosa, uma convivência, e não tem uma sabedoria. É aquela acomodação. E a gente vai observando assim, essa acomodação, quando um do casal tem o tempo dele na matéria grosseira, aquele que fica naquela condição de em pouco tempo rejuvenescer, em pouco tempo ter um outro horizonte. Estavam acomodados. E para a pessoa mexer, foi preciso da outra parte ir embora. Eu vejo assim que não precisamos de querer que a outra parte vá embora. Então a pessoa tem que movimentar dentro dela, ela tem que ter um horizonte e não ter que ter a acomodação. Porque todas as coisas que nós fazemos têm os fios de ligação. Isso fica bem fácil assim de observar quando uma pessoa tem um cão, que é muito comum dos cães. Então a pessoa se encontra alguns quilômetros voltando para a sua moradia, o cão já manifesta a presença daquele que está voltando para a moradia. Isso é porque existe esse fio de ligação. Do jeito que tem o fio de ligação com aquele cão, que fica fácil assim de observar, muitas vezes tem fios de ligação com os familiares. Mas como nós nos encontramos pouco perceptível, muitas vezes pressentimos, mas não temos a definição. No caso do cão, fica bem fácil assim, ele não está sofrendo interferência e ele recebe as influências daquele que está voltando para a moradia, mesmo se encontrando a distâncias de quilômetros. Essa condição é muito comum perceberem aqueles que têm os animais. Então, esses fios de ligação nós temos com os filhos, temos com os pais, temos com o irmão de sangue, temos com o ambiente que moramos, temos com as plantas que nós gostamos e temos com a natureza de uma maneira geral. A pessoa que gosta do mar, a pessoa que gosta do sítio. Então esses fios de ligação são verdadeiros. Então a maneira que nós temos para melhorarmos é melhorando esses fios de ligação. Nós temos que ter uma importância. Para termos a importância, nós temos que tirar as coisas materiais dos ensinos que colocaram, porque através das coisas materiais fizeram assim como se a vida de Jesus só tivesse importância se ele tivesse vindo da escola daqueles que naquela época administravam. Isso nós vemos hoje também, que a pessoa é avaliada pela escola que ela frequentou. Mas nós sabemos assim que a escola não qualifica nenhuma pessoa. A escola dá as informações que a pessoa precisa para o trabalho dela. Uma pessoa que quer aprender matemática, ela vai na escola e ela aprende matemática.
E na escola vai dar para ela a base. A qualidade da pessoa vai ser como ela desempenha. Isso a gente vê assim em um ou outro espírito humano novo, ele já apresenta determinadas qualificações. Então ele ainda não passou pelas escolas. Então as qualificações é de dentro. Os ensinos que Jesus trouxe, ele não precisou de passar por nenhuma escola. Se fôssemos estudiosos, nós veríamos que ele veio trazendo de volta a condição para cada espírito humano voltar para o paraíso. Os pequenos grupos de judeus que se formaram para a vinda de Jesus, podíamos dizer assim que foi um povo convocado. Tanto é que logo em seguida, Jesus teve de outras regiões outros discípulos, não somente do povo judeu. Então os ensinos do Criador, o desenvolvimento interno que nós temos que ter é individual, é a maneira que nós temos que nos dedicarmos para ter este conhecimento. O esforço que a pessoa precisa de fazer tem que lembrar da vida externa dela. Ela só vai qualificando durante a sua existência à medida que ela vai tendo a dedicação. Temos que lembrarmos que a nossa qualificação para a matéria fina é como entendemos ensinos. Isso é uma condição física, é uma condição verdadeira. Então, a maneira que nós temos que desenvolver, construindo o nosso corpo de matéria fina e como nós convivemos conosco mesmo. Então, as pessoas que são dedicadas, as pessoas que são conhecedoras dos ensinos, que têm um aprofundamento, ela tem que lembrar que ela não pode pegar parte dos ensinos, ela tem que pegar o ensino completo. Isso fica bem fácil assim. Se pega as partes que convém, a pessoa não está fazendo um procedimento correto. Mas se aquele que está ouvindo aceita esta acomodação, ele então é mais prejudicado, mas ele é responsável. Porque se quando criancinha o Criador nos possibilitou o começo do certo, e se durante o período da existência a pessoa foi tendo a acomodação e foi deixando de usar os sentidos, nós somos responsáveis. Então toda época na vida nossa, nós é que nos perdemos com a nossa acomodação com os nossos pensamentos. A maneira que uma pessoa tem para ela mesma toda a existência, ela manter-se acordada. E ela tem que tirar as acomodações. E é bem importante assim, porque não tem nenhum significado se a pessoa trabalha somente para a parte da matéria grosseira. Depois que ela fica envelhecida, ela então começa a distribuir aquilo que ela conquistou. A significação da pessoa é a importância que ela tem com ela mesma e como ela desenvolveu a maneira para conhecer os ensinos. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Essas frases assim que Jesus trouxe há 2000 anos, é uma acomodação hoje usar estas mesmas palavras. Então a pessoa tem que lembrar assim, que não justifica a pessoa utilizar de uma frase há 2000 anos, de achar assim que esta acomodação é suficiente e que nós tínhamos que parar de fazer do sofrimento de Jesus aquilo que não traz nenhuma grandeza. Observando assim na nossa vida diária, fica bem fácil assim. Não adianta relatarmos um sofrimento de uma pessoa, de um conhecido, de um colega de trabalho ou de uma outra pessoa. O procedimento que nós tínhamos que ver é como a pessoa passou por aquele sofrimento. E também temos que tirar de dentro de nós uma acomodação, que achando assim que o sofrimento vai trazer uma grandeza para aquele que está sofrendo. O sofrimento, a pessoa tem que lembrar que só tem significação quando a pessoa tem a compreensão, quando aquele ladrão na cruz compreendeu a vida dele. Com a compreensão,
o sofrimento tem uma significação. Quando a pessoa sofre, se nós observarmos assim, nós vamos confirmando que muitas pessoas passaram por sofrimento e que muitas pessoas não passaram por sofrimento devido ao fato de um benefício que receberam. E é bem interessante, porque a pessoa esqueceu um documento e ela ia fazer uma viagem. Naquela viagem aconteceu muitos imprevistos devido ao fato da pessoa ter que voltar para buscar os documentos. Ela então foi poupada. Qual o procedimento que a pessoa teve para ela ser poupada de não ter que passar pelo sofrimento? Nós tínhamos que trabalhar nesta condição, porque tem na parte externa da vida, o caso do documento é uma coisa que aconteceu. Então nós temos a referência do documento, mas essa referência não tem nenhuma significação, porque foi na vida interna da pessoa que teve um procedimento, uma mudança, para que ela tivesse esse merecimento. O merecimento é de como a pessoa teve o procedimento durante a sua existência. E é bem interessante, porque muitas pessoas passam por acontecimentos e ela sabe assim que ela vai sair daquela situação. E fica fácil assim de observar que essa condição é verdadeira, porque num período anterior, naturalmente, a pessoa realizou um ato grandioso, sem esperar nenhuma compensação. Ela realizou aquele ato. Então, numa fase seguinte, passa por um acontecimento e ela sabe que o desfecho vai ser bom. E dentro dela tem esta convicção. Mas esse trabalho que normalmente apresenta na vida externa, nós temos que voltar para dentro de nós. Qual é o procedimento que nós estamos tendo com os nossos pensamentos, com os nossos atos? A referência da vida de uma pessoa tem essa importância, porque no caso de ter um trabalho físico ou de ter um souvenir, um blazer, de ter uma blusa, um chapéu, fica fácil assim, a pessoa vê um chapéu e ela acha aquele chapéu bonito, aquele blazer bonito, aquela blusa. Então, um tempo depois, entra num ambiente que vende aquele produto e ela fica satisfeita e ela compra. Um período anterior, a pessoa sentiu bem com aquilo e ela viu que no futuro ela também poderia ter um. Isso é muito comum das pessoas observarem. Mas na nossa vida interna, para nós termos o nosso desenvolvimento e fazendo um alinhamento, se o nosso caminho que estamos caminhando está correto, todo instante nós temos que nos alinharmos. E a maneira que nós temos é estudando o livro Na Luz da Verdade. A saúde não é somente ter um corpo físico bom. A saúde é tudo, é saúde dos pensamentos, é saúde da segurança interna, é saúde da previdência. A pessoa se tornar um previdente, se tornar um cuidadoso. Não é ter esta coisa assim que comumente as pessoas têm, de mandar Deus ir com a pessoa, acompanhá-la, e o outro está saindo e fala que ela vai ficar com Deus. Então nós temos esse costume que nós recebemos e nem verificamos se isso está certo, de dar determinação para Deus. E se não está de acordo com aquilo que nós achamos que seria adequado, nós então temos um comportamento de achar que teve uma injustiça. E é muito importante assim a pessoa perceber isso, de achar que precisa de ter uma justiça com algum que cometeu aquele ato que ela ficou prejudicada ou que um dos seus queridos ficaram prejudicados. É bem sério assim esse comportamento. Então a grandeza do Criador nós não avaliamos. Nós achamos assim que ele é um criado, que ele está à nossa disposição e que nós podemos mandá-lo fazer isso ou fazer aquilo, ou ficar aqui. E esse comportamento a pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que observar, que ela é que precisa de ser cuidadosa.
porque os auxílios sempre apresentam quando a pessoa se encontra ligada com os ensinos. Toda a época da nossa vida, nós temos que fazer um trabalho para ir tirando os fios que nós recebemos das acomodações e lembrar assim que a pessoa tem que qualificar-se, e uma qualificação é a vida toda, e que o Criador não está à mercê de cada ser humano. Se nós observássemos assim o tamanho da nossa Terra, o tamanho do nosso sistema solar, e hoje com o desenvolvimento que existe, observando assim as galáxias, a imensidão e a distância que existe, nós vemos assim que nós não temos nenhuma significação se não compreendermos os ensinos que o Criador nos possibilitou. Do jeito que um povo teve um desenvolvimento para receber no seu meio os auxílios, e depois teve outra vez a oportunidade de um pequeno grupo possibilitando assim que o Filho de Deus viesse no meio deles, e que logo em seguida eles perderam esta primazia, pois na confirmação está que o Filho de Deus trouxe os ensinos e que logo em seguida passou a ter outros de outras regiões, de outros países, no meio deles. Então, os ensinos hoje para os seres humanos é para todo o povo da Terra. Mas cada povo, encontrando-se nesta condição de não estarem trabalhando num processo interno, sempre nós estamos valorizando a veste que a pessoa tem, a etiqueta que aquela roupa possui, o bairro em que a pessoa mora. Nós esquecemos que a qualificação da pessoa é de dentro. E tem muitas referências assim que a simpatia que uma pessoa traz é como ela vive os ensinos dentro dela. Qual é o procedimento que temos para ter esta condição muito importante de viver de acordo com os ensinos para irradiar desta forma. As coisas externas têm muita importância, mas só tem importância quando a pessoa conhece os ensinos. Nos nossos relacionamentos, a mesma maneira, só tem importância um relacionamento se tem o mesmo alvo, se tem a mesma perspectiva de vida, e temos que lembrar do nosso comportamento em relação ao Criador. Ele nos deu a lei, Ele nos deu a maneira de podermos voltar para a pátria do Espírito. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que lembrarmos assim. Agora, nós nos encontramos numa condição de separação. E fica fácil de observar assim os grupos. Aqueles que gostam de determinados costumes já ficam separados. Fica fácil de observar numa reunião da empresa. Pode ter 20 ou pode ter 200 pessoas reunidas, sempre vai formar os pequenos grupos que são afins. Então, as pessoas que são voltadas para a pátria do Espírito também têm os pequenos grupos que são afins. Conhecer o livro na luz da verdade, procurar viver de acordo e esforçar-se diariamente para qualificar-se para a sua vida. Esse é um trabalho que cada um é responsável. E temos que lembrar assim, o Criador já instituiu as leis. Se a pessoa viver de acordo com as leis, ela então terá a possibilidade de ter uma vida agradável. O Criador quer que suas criaturas caminhem de acordo com as leis. Quando fala assim, o caminho espiritual é difícil, um caminho é difícil quando ele não é tratado. Estuda o livro Na Luz da Verdade.